10 operações, 8 acertos, e mesmo assim, a conta no vermelho, porque, com uma taxa de acerto tão alta, dá para acabar perdendo. Isso não é achismo. Em dados que acompanharam operações reais, 82% das pessoas que tinham taxa de acerto acima de 50% acabaram perdendo o saldo da conta, 8 em cada 10, ou seja, a gente confiava nesse número, a taxa de acerto, muito mais do que ele merece. É difícil explicar esse resultado dizendo simplesmente que foi azar ou que o mercado estava difícil, quando, numa amostra de 25 mil pessoas, mais de 80% quebram do mesmo jeito. Isso não é falta de sorte de um indivíduo, é um problema de estrutura. O que eu quero te mostrar hoje é como o próprio número da taxa de acerto empurra a gente para decisões erradas. Até o fim do vídeo, 3 coisas vão ficar claras. Primeiro, porque a taxa de acerto é um indicador em que não dá para confiar. Depois, qual é a variável que de fato decide o lucro e o prejuízo? E por último, como uma estratégia com 40% de acerto consegue vencer uma de 70%, e a gente vai confirmar isso na conta, já adianto. Nada do que vamos ver hoje exige matemática complicada, multiplicação e soma já bastam. Antes de entrar no assunto, quero te fazer uma pergunta. Por que a gente fica tão obcecado por taxa de acerto? Isso não é só falta de conhecimento de trading, tem a ver com a própria forma como o ser humano pensa. A maioria das pessoas encara o trading como uma espécie de prova de acertos. Desde a escola, a gente cresce num ambiente em que, quanto mais respostas certas, maior a nota. Então, no mercado, a mesma intuição entra em ação: acertar muito é ser bom, errar muito é ser ruim. E tem mais. A pessoa sente uma recompensa imediata quando confirma que estava certa, e tenta repetir essa sensação de novo e de novo. É por isso que frases como "garanto 90% de acerto" funcionam tão fácil. Essa frase não promete habilidade nem lucro, ela promete aquela sensação boa de acertar com frequência. O problema é que o jeito como o mercado dá nota pra gente é totalmente diferente de uma prova de escola. O valor que você ganha quando acerta e o valor que você perde quando erra são diferentes. E é exatamente essa diferença que separa quem sobrevive de quem quebra. Para ver o tamanho real dessa diferença, vamos voltar à pesquisa de antes. O lucro médio dos trades ganhos foi de mais 1,2%, já o prejuízo médio dos trades perdidos foi de menos 2,8%. O que se perde numa derrota é mais que o dobro do que se ganha numa vitória. Essas pessoas, sim, ganhavam com frequência. Só que, a cada derrota, devolviam de uma vez o que tinham juntado em 2 acertos. Imagina que você abre uma loja, de cada 10 clientes, você vende para 6, mas, a cada venda, sobram R$ 50, e, a cada cliente que você atende e não vende, saem R$ 150. Dos 6 que compraram, você ganha R$ 300. Nos 4 que não compraram, você gasta R$ 600. No fim do dia, faltam R$ 300. A taxa de sucesso é alta, mas a loja dá prejuízo. No trading, acontece exatamente essa mesma estrutura. Vamos acompanhar com uma conta bem simples como essa estrutura mexe no saldo. Suponha que alguém fez 100 operações com taxa de acerto de 55%, foram 55 trades ganhos, multiplicando pelo lucro médio de mais 1,2, o lucro acumulado dá mais 66, foram 45 trades perdidos, multiplicando pelo prejuízo médio de menos 2,8, o prejuízo acumulado dá menos 126, somando os dois, o resultado final é menos 60, taxa de acerto de 55%, ganhou mais da metade das vezes, e mesmo assim a conta encolheu. O sujeito que tem o diário de trades cheio de verde, mas a conta sempre esvaziando, está aqui. Então, qual é a variável que de verdade decide o lucro e o prejuízo? Não é a taxa de acerto, é a relação risco-retorno. A relação risco-retorno é a proporção entre o que você ganha quando acerta e o que você perde quando erra. Resumindo, a taxa de acerto é a frequência com que o evento acontece, e a relação risco-retorno é o tamanho de cada um desses eventos, e o mercado acerta as contas por tamanho, não por frequência. O mercado não está nem aí para quantas vezes você esteve certo, ele só acumula quanto você levou quando acertou e quanto você entregou quando errou. Até aqui já é bem contraintuitivo, mas, se a gente cava mais fundo, aparece um fato ainda mais traiçoeiro: quanto mais alta a taxa de acerto, mais fácil a relação risco-retorno piorar. Taxa de acerto alta e relação risco-retorno ruim não aparecem juntas por acaso, é quase uma relação em que uma puxa a outra.
porque isso acontece, é o que a gente vai ver a seguir. Existe um jeito fácil de inflar a taxa de acerto, realizar o lucro rápido e arrastar o prejuízo. O preço subiu um pouquinho, você já vende e realiza o lucro. Uma vitória pequena, mas certa, e a taxa de acerto sobe mais um degrau, ganhando, ganhando de novo, ganhando outra vez, a taxa de acerto vai subindo e a confiança vai junto. Mas, quando o preço vai pro lado contrário e dá prejuízo, essa pessoa fala vai voltar logo e empurra o stop com a barriga. O problema é aquela única vez em que não volta. Essa única vez leva, de uma vez só, todos os lucrinhos que você juntou em várias operações. A taxa de acerto alta não foi prova de habilidade. Ela funcionou como uma recompensa temporária por um péssimo hábito. Na economia comportamental, essa tendência tem nome: efeito disposição. É a inclinação de realizar o lucro com pressa e abraçar o prejuízo, e ela aparece na maioria das pessoas. Em estudos com investidores profissionais, a mesma tendência se repete. Para um mesmo valor, a dor de perder pesa muito mais do que o prazer de ganhar, e isso aparece de forma consistente em vários experimentos. A obsessão pela taxa de acerto e a fuga do stop são, no fundo, dois galhos da mesma raiz. Por que isso surge e como lidar com isso, a gente vai tratar a fundo no episódio 3 desta série. Por enquanto, guarda uma coisa só: a sua taxa de acerto alta pode, em muitos casos, ser um sintoma desse efeito disposição. Então, vamos virar a pergunta ao contrário: será que dá para ganhar dinheiro de forma consistente mesmo com uma taxa de acerto baixa? Em vez de dar a resposta de cara, é melhor a gente confirmar direto na conta, porque é exatamente aqui que se separa o trader experiente do que não é. Vamos colocar lado a lado duas estratégias de perfil bem diferente. A estratégia A tem 70% de acerto, só que a relação risco-retorno é de 1 para 1. Se ganha, ganha 1, se perde, perde 1. A estratégia B tem 40% de acerto. Em compensação, a relação risco-retorno é de 1 para 3. Se ganha, ganha 3, se perde, perde 1. Pela intuição, a estratégia parece levar vantagem. Afinal, acerta 7 de cada 10, já a estratégia B erra 6 de cada 10. A maioria das pessoas, se mandassem escolher uma das duas, escolheria a sem pensar duas vezes. Mas, supondo 100 trades com cada estratégia e somando os resultados, a intuição se inverte. A estratégia A ganha 70 vezes, lucrando mais 70, e perde 30 vezes, perdendo menos 30, somando, dá mais 40. A estratégia B ganha 40 vezes, ganhando 3 a cada vez, o que dá mais 120, e perde 60 vezes, perdendo menos 60, somando, dá mais 60. A estratégia com apenas 40% de acerto venceu a de 70%, e por cerca de 1,5 vezes. Isso é a força da relação risco-retorno. A taxa de acerto enche o seu ego, mas quem enche a sua conta é a relação risco-retorno. Essa relação não é fruto de uma suposição única. Ela aparece igualzinha em simulações repetidas. Vamos pegar essas mesmas duas estratégias e rodar não 100, mas 1000, 10.000 trades no computador, incontáveis vezes. Mesmo embaralhando a ordem dos trades de forma aleatória a cada rodada, o ponto de chegada médio das duas estratégias quase não muda. O saldo final da estratégia B converge sempre numa posição mais alta que o da A, e aqui eu quero deixar uma coisa clara. Isso não quer dizer que a taxa de acerto não importa. Se você fixa a relação risco-retorno e só aumenta a taxa de acerto, claro que o resultado melhora. Só que, na prática, taxa de acerto e relação risco-retorno costumam andar amarradas, e é muito comum o trader querer mais acerto e estragar a relação risco-retorno. Esse é o ponto central, e a fórmula que junta tudo isso é a expectativa matemática, que vem logo a seguir. Só que essa vantagem não vem de graça. Olhando a curva da estratégia B de perto, ela oscila muito mais do que a da taxa de acerto de 40%, quer dizer errar 6 de cada 10. Então, com certeza vai chegar um trecho com 5, 6 perdas seguidas. Isso não é azar, é algo estatisticamente normal, e é exatamente nesse trecho que a maioria das pessoas quebra, conclui que a estratégia está errada e troca por outra, ou seja, abandona, por não aguentar uma sequência de perdas, uma estratégia que tem boa relação risco-retorno e é vantajosa no longo prazo. Por isso, para ganhar dinheiro de verdade com uma estratégia de baixa taxa de acerto, você precisa não só do desenho da relação risco-retorno, mas também de um gerenciamento de capital que aguente essa volatilidade e de paciência psicológica, tudo junto.
O conceito que amarra num único quadro tudo o que a gente viu, taxa de acerto, relação risco-retorno e volatilidade, é a expectativa matemática. A expectativa matemática é o valor que mostra quanto, em média, cada operação te rende. A conta é assim: você pega a taxa de acerto vezes o ganho médio, subtrai a taxa de erro vezes a perda média, e desconta dali os custos. Se esse valor for positivo, quanto mais você repetir as operações, mais a conta caminha para cima. Se for negativo, por mais alta que seja a taxa de acerto, no longo prazo a conta encolhe. As variáveis dentro dessa fórmula são taxa de acerto, ganho médio, perda média e custos. 4 no total. A taxa de acerto é só uma delas, e o motivo de aqueles 82% terem perdido se explica por essa mesma estrutura. Olharam só para uma das 4 variáveis, a taxa de acerto, e deixaram as outras 3 praticamente largadas. Por isso, mesmo ganhando mais da metade das vezes, a expectativa era negativa. Os custos, que estão no finalzinho da fórmula, são o item mais ignorado das 4 variáveis. Spread, corretagem, slipagem, esses valores que vazam em silêncio da sua conta a cada operação entram aqui. Cada um, isolado, parece insignificante, mas, quando o número de trades se acumula, não é nada pequeno. Por exemplo, suponha que a expectativa por trade de uma estratégia seja de mais 0,05 antes dos custos, mas, se o custo por trade for de 0,08, a expectativa real, já com os custos, cai para menos 0,03. Uma estratégia que você achava que era positiva virou negativa por causa de um único item, o custo. É exatamente por isso que repetir muitas operações em ciclos curtos é especialmente desvantajoso. Aliás, dados que acompanharam day traders mostram que, em base anual, cerca de 72% ficaram no prejuízo. Tudo o que a gente viu até aqui não é um resultado isolado de uma única pesquisa, acumulando vários mercados e várias fontes de 1998 a 2025, de 74% a 89% dos traders de varejo ficaram no prejuízo. Quem continua no mercado um ano depois de começar é algo entre 10% e 15%, depois de 5 anos, sobram só de 5% a 7%. Em média, de cada 20 que começam, cerca de um sobrevive ao chegar nos 5 anos, e o ponto importante é que a maioria dos que sumiram não saiu por não conseguir acertar o mercado, boa parte deles acertava com frequência suficiente, mesmo assim, perdeu na relação risco-retorno, nos custos e na expectativa. Aqui, vale a pena parar um pouco e avaliar com sinceridade para que lado você puxa. Primeiro, já realizei lucro com pressa, no susto, mal o lucro aparecia. Segundo, quando deu prejuízo, empurrei o stop dizendo que ia voltar logo. Terceiro, não sei exatamente qual é a relação risco-retorno média da estratégia que eu uso. Quarto, nunca calculei, nenhuma vez, a expectativa já com os custos. Se pelo menos um deles te encaixa, é possível que esse número que você está olhando, a taxa de acerto, esteja escondendo o seu lucro e prejuízo real. E isso não é motivo de vergonha. Aqueles 82% que a gente viu também estavam, em sua maioria, no mesmo lugar. Vamos resumir o de hoje. A taxa de acerto só diz com que frequência você acerta, não diz quanto você ganha. Quem decide o lucro real é a relação risco-retorno e a expectativa matemática, e o win rate alto funciona, em muitos casos, como um número de fachada que esconde uma relação risco-retorno ruim. Aqueles 82% que perderam mesmo passando dos 50% de acerto também se explicam por esse único ponto. No instante em que você começa a desconfiar do número da taxa de acerto, você já está num lugar diferente da maioria. Chegando aqui, vem naturalmente a próxima pergunta: a partir de quanto a relação risco-retorno pode ser considerada segura, e, com que taxa de acerto, qual é a relação risco-retorno mínima para você sobreviver no longo prazo? A fronteira é exata entre as duas, ou seja, a matemática da relação risco-retorno para não quebrar, eu vou desenhar com números no próximo episódio, e, no episódio 3, vamos ver como dá para lidar com aquele efeito de exposição que a gente adiantou hoje, a tendência instintiva de cortar o lucro e abraçar o prejuízo. Se inscreve no canal, por favor. Te vejo no próximo episódio.